Lamentável, Satie. E eu queria trazer uma informação que eu acho extremamente importante sobre o deputado Evair de Mello. O Evair de Mello protocolou um requerimento ao presidente da Câmara dos Deputados solicitando para que o Eduardo Bolsonaro, deputado federal licenciado, consiga exercer o mandato dele do exterior. E essa solicitação, eu tive acesso ao documento, ela está muito bem fundamentada para colocar que é uma questão que existe no regimento interno, essa autorização excepcional, para que ele consiga reassumir o mandato, desempenhando do exterior em caráter temporário e justificado, enquanto perdurar o estado de insegurança jurídica e risco à sua liberdade pessoal no território nacional. O deputado afirma que a solicitação busca garantir a preservação do princípio da representatividade parlamentar e o respeito à liberdade de expressão e atuação política de deputados democraticamente eleitos. O Eduardo, segundo o Evair de Mello, está numa missão no exterior, uma missão política, e ele mantém diálogo com autoridades estrangeiras, organismos internacionais, sobre questões relacionadas ao cenário institucional brasileiro. E ele coloca isso especialmente em razão do inquérito que foi promovido, que foi instaurado pela PGR contra o Eduardo Bolsonaro. E eu gosto de lembrar, né? Eu quero colocar até para... Porque isso é absolutamente grotesco. O vídeo do Lula indo para cima do Trump e do Eduardo Bolsonaro e do Jair Bolsonaro. De novo, isso tudo ontem, hein? Vamos lá. O que é lamentável é que um deputado brasileiro, filho do ex-presidente, está lá a convocar os Estados Unidos para se meter na política interna do Brasil. É isso que é grave. É isso que é uma prática terrorista. É isso que é uma prática antipatriótica. Um cidadão que é deputado renuncia ao seu mandato, pede licença ao seu mandato, para ir ficar tentando lamber as botas do Trump e de assessor do Trump, pedindo intervenção na política brasileira. Então não é possível aceitar isso. É só ler a entrevista na Veja que vocês vão saber de quem que eu estou falando. Isso sim é de respeito ao Brasil. Isso sim é provocação. Esse cidadão pensava isso da Suprema Corte quando mentia a meu respeito? Ele pensava, você conhece alguma fala dele, sabe, questionando a Suprema Corte? Não. O pai dele, quando nega a justiça eleitoral, não nega os votos que seu filho receberam, só nega o dele. Esther. Chega a ser lamentável. O cara, ele começa a... Chega a ser assim, ele chamou um representante do Xi Jinping para fazer uma regulamentação de rede de censura no Brasil, da qual vai censurar todos os cidadãos brasileiros, ou seja, o eleitor, ou seja, aquele que detém o verdadeiro poder mandatário, né? Que cede o mandato. Mas para ele, o cidadão, ele não pode questionar essas forças que são supremas do Estado, né? Então, quando a gente vê esse tipo de coisa, e assim, o PT ele sempre teve essa questão contraditória, né? Eles foram os caras que pediram impeachment de todos os presidentes que não eram do partido deles, mas ao mesmo tempo o impeachment do partido deles é golpe. Eles são os caras que foram para o Oriente Médio para fazer pronunciamento na Al Jazeera pedindo para que terroristas em literalidade, né, ou seja, para o movimento jihadista viesse para o Brasil e impedir a prisão do Lula, e mete essa agora, sabe? Então, assim, isso para mim tem aquele cheiro clássico de desespero, porque quando o cara consegue se contradizer na mesma fala, e esse pronunciamento do Lula de ontem, a imprensa quase que generalizada estava dizendo que era o tipo de pronunciamento headline, né? Para não dizer outra coisa, porque se fosse o Bolsonaro fazendo esse pronunciamento, ele já iam colocar várias alcunhas, né? De Jair Bolsonaro, mas como foi o Lula, foi um pronunciamento headline, ou seja, um pronunciamento que ia pautar a terça-feira, com notícias das mais variadas ordens. Então, assim, ele não só se contradisse quando ele trata disso, quando ele fala do Eduardo, e o Eduardo está lá exercendo um papel
100% democrático. Se o Brasil não quer interferência de outros países, ele precisa, então, parar de ser signatário de tratados internacionais, ou seja, que valem para todos os países que assinam. E isso inclui também a liberdade de expressão, isso inclui o devido processo legal, isso inclui a não persecução de tribunais de exceção, isso inclui uma série de coisas. Então, se o Brasil não quer essa interferência, o Brasil precisa deixar de assinar tratados internacionais. Aí eu pergunto para vocês, o Brasil vai deixar de fazer isso? Não vai, porque o Brasil hoje, ele é um país emergente, obviamente, mas não é um país que faz liderança de bloco nenhum, praticamente. Até o Brasil hoje, ele deveria liderar a América Latina como o carro-chefe, assim. Nem isso a gente consegue por conta dessa instabilidade política e jurídica. Então, assim, eu sinceramente, o que eu enxergo no Lula hoje é aquele desespero de saber que ele vai ter que acabar, encerrar a carreira política dele com uma derrota. Então, é claro que a gente vendo cenas como aquelas que a gente viu ontem lá do funkeiro e tudo mais, isso dá certa desesperança. Mas a verdade é que, embora o Brasil esteja separado por bolhas, a gente vê que existe um consenso. Eu acho que até a gente vai falar do funkeiro mais tarde para eu entrar de novo nesse assunto. Mas ainda que essas bolhas estejam separadas, o INSS furou todas elas. Então, o que acontece hoje, no meu entendimento, para o Lula é desespero. Ele precisa passar essas reformas de censura e de repressão dele rápido, para ontem, a toque de caixa. E de assistência demagógica para explodir o país para o primeiro ano depois da eleição, né, 2027.